Opa, bom, chegando aqui para falar sobre o mais novo filme do Walter Salles. O nome dele é Ainda Estou Aqui e foi lançado esse ano mesmo, de 2024, e vai ser o filme representante brasileiro no Oscar de 2025. Pelo menos foi o enviado do Brasil para o Oscar de 2025. Mas será que o filme é tudo isso mesmo? Bom, fica aí que eu vou te contar o que eu achei de Ainda Estou Aqui. Se você caiu de paraquedas por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricardo e aqui a gente fala sobre cinema. Mas não só o cinema hollywoodiano, eu gosto de trazer também filmes brasileiros aqui pra conversa. E hoje vamos falar de um filme brasileiro que tem um toquezinho de hollywoodiano por conta do Walter Salles, que é o diretor do filme. A gente já discutiu e debateu um pouquinho sobre os filmes dele, como Central do Brasil e Diários de Motocicletas, nos últimos 2 vídeos do canal. E lá eu apontei que eu não sou muito fã desse diretor por conta do seu estilo mais clássico de cinema hollywoodiano, né? Como eu falei, por vezes ele é sutil demais até quando o filme pede que ele seja um pouco mais visceral, sabe? Mas é uma estrutura clássica de filme hollywoodiano e beleza, é o estilo dele. Só que a gente não tá falando só dele, né? A gente tá falando do filme e hoje a gente vai ver como isso refletiu nesse filme aqui. Bom, pra quem não conhece nada da história, a história segue a família Paiva. No começo nós vemos o cotidiano deles, o dia a dia e todas as amizades que permeiam aquela casa. Só que tudo muda quando Rubens Paiva, o pai da família que é ex-deputado, é levado, ou melhor, sequestrado pelos militares em plena ditadura. Não sei se vocês já jogaram, mas essa mudança de vida parece aquela pecinha do Jenga que deixa toda a estrutura balançando, prestes a cair. E foi o que aconteceu aqui nesse filme, pelo menos eu enxerguei dessa forma, sabe? A saída do Rubens Paiva foi a peça que desequilibrou toda aquela estrutura que a gente consegue ver que está prestes a desmoronar. Só não desmorona por conta de uma coisa, a Eunice. Quando eu li o livro, eu saquei logo de cara que a Eunice seria o ponto principal para essa trama funcionar, sabe? Ela tem aquela força silenciosa que precisava ser daquela forma durante aquele período em que ela estava vivendo, por tudo que aconteceu e para não acontecer de novo com a família dela. E eu gosto bastante desse tipo de personagem que te entrega coisas que você precisa só estar ali prestando atenção para entender, sabe? Não precisa te expor, não precisa falar o que ele está sentindo, ele precisa mostrar e ele mostra isso com tranquilidade. E para isso a gente precisaria de uma atriz que tivesse essa força total, né? Só a presença da Fernanda Torres em tela a gente já consegue sentir essa força silenciosa que a personagem da Eunice precisa trazer. É incrível que ao mesmo tempo em que ela está vivendo essa situação de ditadura e de como ela pode se portar ou não, ela tenta combater isso do lado de fora, mas dentro de casa ela tenta diminuir as possibilidades das crianças entenderem isso. Ela dá às crianças a possibilidade de entenderem o que aconteceu com o pai no próprio tempo deles, entende? E eu falo justamente por isso, é a força silenciosa que não tira das crianças a inocência, a adolescência, a juventude que eles têm a ponto de derrubar eles por conta do sumiço do pai, que é grande coisa sim. Mas essa personagem, a Eunice, personagem desse filme aqui, tanto da vida real, né, também, ela tem essa força absurda, silenciosa. E isso é muito bom pro filme. Não só pro filme, tá? Pra Fernanda Torres é ideal, porque ela constrói, acho que a melhor atuação que eu já vi dela em algum outro filme na vida. E aqui eu devo dizer que a sutileza do Walter Salles foi um impulsionador para essa personagem também. Não só pro personagem, também pra Fernanda Torres. Agora, sobre roteiro, a gente tem aqui o que eu considero uma das melhores adaptações dos últimos anos nos filmes que eu vi. O roteiro vem dando profundidade à família Paiva logo nos seus primeiros momentos, quando mostra o cotidiano deles. E quando isso é tirado deles, o roteiro acompanha e dá toda a atenção e o peso do que essa perda pôde ocasionar para a família, sabe? E é incrível porque logo na primeira cena, a gente não sabendo disso, a gente tá lidando com uma despedida, o último dia de praia, o último ótimo dia de praia que aquela família teria, sabe? E aí a gente vai se aprofundando na família, em cada personagem, até que vem o sequestro, que pra mim é o ponto de virada do filme, e ele toma outro tom, tanto para os personagens, quanto para a trama, e tanto para tudo que tá em volta daquele filme. E como eu falei, nesses momentos iniciais, o roteiro, ele consegue nos fazer apaixonar por aquela família, sabe? Mas principalmente por conta do Rubens Paiva, ele dá todas as ferramentas para o ator que está interpretando Rubens Paiva ser tão carismático, entregar mais carisma e fazer com que nós nos apaixonemos por ele. A dinâmica do pai para com a família, do pai para com a esposa, do pai para com os amigos e a vida, em tudo que permeia a casa, bom, isso é o roteiro entregando ferramentas para o ator brilhar em tela, sabe? Mas se fosse só pontos bons dele, não seria tão palpável, né? A gente vê também que a Eunice, sabendo do perigo que está acontecendo ali, meio que fala que eles poderiam também ir embora, sabe? Para não
correr risco de acontecer nada desse tipo. E a gente sabe que o Rubens tem essa noção, mas ainda assim ele prefere ficar, sabe? É a situação de que todos os adultos da casa sabiam que a situação podia sair de controle. E o Rubens, como o pai de todo mundo ali, ele podia ter tomado essa atitude de sair. E com esses momentos do Rubens pai em tela, quem aproveita muito bem mesmo, é o Selton Mello. O Selton Mello, ele aproveita desses artifícios que o roteiro entregou para ele, para nos fazermos apaixonar por esse personagem e sentirmos muita a falta dele enquanto ele não estiver em tela, sabe? E ele sabe fazer isso muito bem. Ele se aproveita muito bem das ocasiões que o roteiro cria para ele para fazer esse personagem. Falando em pontos técnicos, eu não poderia deixar de destacar a fotografia do filme. O argentino Adrián Tejero, ele fez uma mágica visual aqui, sabe? Assim como a direção do Walter Salles, a fotografia ela é sutil e também muito presente. A câmera parece dançar com a Eunice, sabe? No movimento harmônico com os sentimentos que ela própria traz para aquelas situações e para aquela vivência que ela está tendo ali. Isso tudo na intenção de expor um pouco mais dos sentimentos da Eunice para que a gente pudesse entender. Por exemplo, tem um momento em que a casa é vigiada pelos soldados, né? Os sequestradores da ditadura, e enquanto a Eunice tenta manter as coisas normais na casa, mesmo sabendo que não tá normal, a câmera parece que tenta acompanhar essa normalidade dela, sabe? Deixando os sequestradores desfocados, como se eles não estivessem ali, sabe? Como se a própria Eunice tentasse ignorar eles. E isso cria um clima sombrio e extremamente angustiante nesses momentos. O trabalho sonoro também contribui pra caramba com essa sensação, principalmente por trazer um silêncio tão pesado pra trama. Parece que a gente que tá acompanhando aquela situação torce para que nenhum barulho ou alguém fale alguma coisa errado e dê mais errado ainda para essa família, porque a gente tá vendo, como eu falei, a estrutura quase desmoronar, só não tá desmoronando por conta da Eunice. A produção ainda consegue recriar o Rio de Janeiro dos anos 70 de uma forma impecável. Essa produção nos transporta para lá, sabe? É tão imersiva que a casa dos Paiva parece ter vida própria, sabe? Parece que a gente tá vivendo aquilo lá junto com eles. E essa conexão é tão forte que quando a família decide sair da casa, a gente sente essa perda também, sabe? Agora, o que me incomodou é a sutileza ainda do Walter Salles. Eu tenho grandes problemas com essa direção do Walter Salles. Eu gostaria que ele fosse um pouco mais enérgico, sabe? Eu gostaria que ele fosse um pouco mais visceral quando precisa. Há momentos que a gente que entende, a gente sabe que tem momentos que a personagem não se aguentaria, né? A gente percebe a sutileza nisso enquanto ela toma um banho depois de sair desse sequestro. A gente consegue perceber esses momentos em que ele mostra que a personagem tá tentando botar pra fora as coisas que ela viveu, mas falta alguma coisa, sabe? Tem uma cena agora que me marcou bastante, porque eu não vivi a ditadura, mas eu lembro que a minha avó e meu avô viveram na situação onde eu cresci, lá em Rondônia. Tinha muito do agradecimento para com os ditadores, né, os militares na época, porque ajudavam no controle da fronteira e tal. Eu não quero entrar nesse assunto, mas eu lembro que uma situação era de que o Roberto Carlos, a música do Roberto Carlos, era muito bem quista naquela época pelos meus avós, principalmente porque remetia eles a essa lembrança, sabe? E uma das músicas que meu avô gostava, e a minha avó também, era Jesus Cristo do Roberto Carlos. No livro ele retrata que a tortura que o Rubens Paiva sofreu naquela época, ela acontecia ao som de Jesus Cristo do Roberto Carlos, sabe? Então foi bem marcante pra mim e eu senti falta de um pouco mais de visceralidade nisso, porque a gente não precisava ver o Rubens Paiva. Eu entendi que ele não queria botar ele de novo, porque a família nunca mais teve contato. Mas você podia mostrar pra gente que tá assistindo que havia uma dicotomia com o que era pregado, com o que era dito, com o que era feito, e que foi um dos períodos mais sombrios da história recente do Brasil, e ainda assim foram utilizadas diversas formas para abafar, pelo menos os gritos do Rubens Paiva na época, com o som de Jesus Cristo. E aqui no filme o Walter Salles trouxe como que tocar no assunto, quando a família tá inteira ali, era abafado pela música do Roberto Carlos. Você percebe a diferença? Há uma sutileza entre usar a música do Roberto Carlos para abafar os horrores da ditadura e a própria ditadura usando a música do Roberto Carlos para abafar a própria tortura que ele estava fazendo. Há uma diferença muito grande aqui que eu senti falta disso, sabe? Mas aí você pode falar, Ricardo, mas é o que você quer e não o que o artista quer. Eu concordo pra caramba com isso. Tanto é que isso não me atrapalhou o filme. Essa sutileza dele foi o ideal pra fazer com que a personagem da Eunice crescesse ainda um pouco mais, sabe? Com que a história, a fotografia, a trilha sonora, o trabalho sonoro fosse tão bem feito por conta dessa sutileza dele. Mas ainda
assim, em alguns momentos, perde um pouco dessa sutileza porque o tema precisa ser um pouco mais visceral. A gente já falou, a gente já viu em livros de história, e muitas dessas coisas, elas são apenas ouvidas e ignoradas. Por isso que às vezes a gente precisa ser um pouco mais direto, um pouco mais visceral para tratar alguns assuntos. E eu falei, assim que eu saí da sessão, que era um filme que buscava comunicar para quem estava fora do Brasil algo que a gente aqui próprio não conversa dessa forma tão visceral. Porque normalmente a gente fala assim, que em casa a gente quebra o pau, mas fora de casa a gente defende nosso irmão, as coisas, a gente conversa com eles de outra forma, né? E aqui eu acho que falta, a gente não conversa aqui próprio sobre a ditadura, sobre os momentos horríveis que a gente viveu naquela época, e passar isso de uma forma mais blanda para fora tá até ok, mas se você não conversa dentro de casa sobre o que você tá acreditando, parece que você tá falando da boca para fora, sabe? E caramba, eu sei que não é isso que ele tentou fazer. Eu acredito que é o próprio Marcelo Rubens Paiva e o próprio Walter Salles, que viveu naquela época com o Marcelo, eles não queriam fazer isso, mas me soa como isso, sabe? Eu sei, o foco era na Eunice e na sua resistência como uma forma de combater aquilo, sabe? Mas isso ainda poderia ser um pouco maior, eu acho. Esse foco maior nessa questão poderia enriquecer o filme ainda mais. E ainda assim destacaria ainda mais sobre como resistir e como manter a memória, sabe? Mas não se engane, tá? Não se engane. Apesar de eu não ter gostado tanto assim da direção do Walter Salles, isso aqui ainda é um filmaço. Esse aqui é uma daquelas obras que não precisa de reconhecimento para mostrar o quão importante é falar sobre esse assunto, sabe? Ele é bem atuado, muito bem escrito, tem em suas partes técnicas os melhores dos trabalhos do Walter Salles e tem uma história impactante e bem comovente. E com uma atuação impecável e com uma narrativa bem envolvente, esse filme aqui tem grandes chances de fazer bonito no Oscar. E ganhar o coração até do país que apoiou a ditadura que está sendo retratada no filme. Esse foi o meu comentário sobre Ainda Estou Aqui, o novo filme do Walter Salles, que vai ser representante do Brasil no Oscar, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau e até mais.